Sejam todos bem-vindos ao canal Cristão do Mundo Real. Nós estaremos aqui mostrando para vocês a realidade e o cotidiano de alguns seguidores de Cristo. E conosco hoje aqui está o Nathan. Falei certo seu nome? Sim. O Nathan é esposo da Dani, para quem já assistiu o podcast. Né? A Dani é a mãe de 10 filhos e o Nathan pai de 10 filhos. O Danilão vai deixar aí, né, Danilo? O link para o pessoal, para quem quiser assistir. Vale muito a pena. De repente, se vocês assistirem também o podcast dela, vai entender um pouquinho melhor o podcast aqui do Nathan. Nathan, obrigado. Eu que agradeço. Aceitado, né, esse convite aí de estar contando um pouquinho a sua história, o seu testemunho. Sim, eu agradeço o convite. Que isso. O Nathan é americano? Eu sou americano. É missionário? Sim. Pastor? Aham. Tudo isso. Pai de muitos, marido, minha esposa, eu preciso falar também, minha esposa é muito mais interessante que eu, então assista o vídeo dela, é muito mais legal. Já tá ganhando uns pontinhos com a esposa. 17 anos de casado, já sei. 17 anos já. 17 anos, 10 filhos, é quase um filho, um ano sim, um ano não. É. E era assim por um tempo. Era assim. Cada 2 anos veio mais um. Ai, que legal, que legal. Ô, Nathan, vamos lá. Você nasceu nos Estados Unidos? Em qual cidade? Eu nasci nos Estados Unidos, numa cidade pequena no estado de Georgia, que não é muito conhecido, mas eu só morei 1 ano lá. Meu pai era militar, então a gente, cada 2, 3 anos, a gente mudava de lugar. Então, morei em vários lugares nos Estados Unidos, morei fora também, morei na Inglaterra 3 anos, Bélgica, Alemanha, morei. E por isso que eu acho que Deus me deu um coração de missionário, porque eu já cresci viajando, vendo o mundo, não ficando muito tempo num lugar só. Então foi preparação. Tudo por questão do seu pai ser militar? Sim. E por que ele tinha que ficar mudando tanto? Não sei, é a cultura deles lá nos Estados Unidos, eles são assim. Mas todo mundo é assim, eles ficam até 3 anos no máximo, depois tem que ir para um outro lugar. Não sei o motivo disso, mas é sempre assim. E a família toda? A família toda. Você tem mais irmãos? Eu tenho 6 irmãos. 6 irmãos? Aham. E 3 deles são adotados também. Olha! Então também já vim dessa cultura. É por isso, então, que você tem 4 filhos adotados, né? Tem 4, sim. 10 filhos, 4 deles são adotados. Você é o mais novo? Eu sou o mais novo dos biológicos. Então, sou o 4º. Depois de mim, eles adotaram mais 3. Quando eu estava com 8 anos, adotaram. E não tinha ciúmes, não? Você era o caçula, né? Não, ciúmes não. Eu não fiquei com ciúmes. Foi interessante porque eu tenho irmãos mais velhos, né? Então, quando eles cresceram e saíram, eu fui o mais velho para os pequenos, né? Então, eu senti os dois lados, de ser o mais novo e depois de ser o mais velho. Foi bem interessante. Essa questão de mudança de cidade, né, de país também, na questão do estudo, da educação, interfere alguma coisa? Por causa das mudanças, a minha família fazia homeschool, né? Que a gente estudava em casa. Então, a escola não mudava, mas a gente sempre mudava de amigos, né? Essas coisas. E foi difícil, né? Mas foi legal que a gente ficou mais próximo os irmãos, né? Porque era o que era constante. Então, não sei. Era difícil, mas é o que pra gente era normal. Eu acho que pra mim é engraçado porque minha esposa, ela cresceu num lugar, depois com 13 ou 14 anos ela foi pra Flórida, onde eu conheci ela. Uhum. E ela, pra ela mudança é muito difícil. Ela não gosta de mudança, ela não gosta de sair de um lugar. Pra mim já é empolgante. Eu gosto de viajar, eu gosto de ver coisas diferentes, eu não gosto de ficar muito tempo no mesmo lugar. Mas é porque eu cresci com isso, né? Sim, costume, né? Sim. Que legal. Imagina, os vizinhos brigavam com eles, vinha 7 de uma vez.
É uma família unida, né? Mas às vezes a briga era com os irmãos também, né? Então, nem sempre era bom. E seus pais eram evangélicos ou cristão? Era assim, eu cresci na igreja, fui para a igreja minha vida toda. Os meus pais aceitaram Jesus quando eram adultos já. Então, eles não cresceram com essa cultura. Mas acho que estavam com 20 anos, 21 anos. Então, quando eu nasci, já eram cristãos. E que igreja que vocês frequentavam? Como a gente mudava sempre, a gente ia para igrejas diferentes. O meu pai sempre falava que ele procurava uma igreja bíblica. E a última igreja onde eu fiquei mais tempo era Calvary Chapel, na Flórida. Entendi. Que foi onde a gente foi para lá quando eu estava com 13 anos. E daí a gente ficou, que meu pai aposentou, né? Do exército, e a gente ficou lá. Daí a gente ficou na mesma igreja, de 13 até eu ser adulto. Daí eu entrei nessa igreja fazendo ministério e tudo. Foi onde eu aprendi o ministério. Vocês sempre, então, viveram numa vida cristã? Sim. Você nunca se desviou, nunca saiu ali do... Não muito. Eu tive um tempo, né? Quando eu tava com 16, 17, que pra mim era rebelde, mas não era nada demais. Tipo, não fazia muita coisa errada, sabe? Mas o que você fazia de errado? Não, só eu bebia com os amigos, essas coisas. Mas não era... Eu não sei. Nunca tive problema com a lei, nada disso, sabe? Tá, entendi. Mas eu tive um tempo, uns 2 anos, que eu não frequentava? Eu sempre ia para a igreja porque meus pais, né? Eles falaram, vocês estão na minha casa, você vai para a igreja. Mas eu não estava muito empolgado com as coisas. Eu fui numa viagem missionária com 13 anos ou 14 anos para a Escócia. E acho que estava com 14. E isso mudou minha vida. Eu fiquei muito empolgado, eu queria ser missionário. Mas depois, com 16, 17 anos, eu não... Esfriou. Eu não estava muito empolgado. Não é que eu parei de acreditar, eu estava só focado na minha vida. E por que essa viagem mudou a tua vida? O que você viu lá, assim, que te chamou a atenção? Eu vi que meus pais não foram, e eu vi que era eu e Deus. Eu falava com as pessoas sobre Deus, eu vi a necessidade nas pessoas. Eu vi Deus fazer coisas que só pode ser Deus. Eu vi que era real, né? Eu vi a necessidade no mundo. Então, essa viagem foi a coisa mais importante para eu ficar empolgado para missões, né? E no meu relacionamento com Deus. Depois disso, comecei a ler a Bíblia sozinho. Comecei a escrever o que eu estava aprendendo com Deus. Foi bem legal. Eu tive esse tempo de 16, 17 e eu casei com 18. Então, com 18, quando eu estava preparando para casar, eu comecei a pensar, eu vou ser o marido, vou ser pai de família, eu vou cuidar de outras pessoas. Eu preciso de Deus. E foi nisso que, quando eu estava para casar, que tudo mudou e eu voltei para Deus e com todo o coração e mudou tudo de novo. Então você começou, vamos dizer assim, focar em ser missionário após o casamento? Eu queria ser missionário antes. Eu queria, com 14 anos já falava disso. Aí eu estava focado em outras coisas por um tempo, mas quando eu comecei a conversar com a Dani, ela teve o mesmo coração. Ela também queria ser missionária, ela tinha o mesmo coração. Então, a gente conversava disso. Antes de casar, a gente só falava de missões, de servir Jesus. Foi bem legal. É bacana porque é um sonho dos dois, né? Sim. Quem não assistiu tem que assistir o da Dani, porque é muito interessante ver o quanto os dois sonharam juntos, né? Sim. Pra tudo, desde missão, filhos, tudo, né? Sim. Nossa, ela me encorajava muito, porque sozinho eu não sei se com certeza eu não seria quem eu sou hoje, né? Mas ela me encorajando, é legal porque nos dias difíceis, ela me encorajava. Tinha algumas vezes quando a gente estava lá em Florianópolis, até aqui,
várias vezes eu queria ir embora, eu queria desistir, eu não queria fazer mais, e ela me encorajava, e ela foi forte, e teve outros momentos que ela estava querendo desistir, ela não estava muito feliz, ela não queria fazer, e eu encorajava ela. Então, tem sido muito legal ver Deus fazer isso, a força que vem do casamento, né? Que é Legal. baseado em Cristo. O casamento é isso, né? É, Um ajudando o outro, né? com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Como você teve esse tempo que você se esfriou um pouquinho, você casou virgem? Casei. Graças Casou? a Deus, porque a gente não ficou muito tempo de noivos, né? Porque não ia ser bom. Mas graças a Deus, sim. Porque hoje a gente tá em 2022, isso já é uma coisa que Sim. é pouquíssimas pessoas que conseguem, né? Sim. Até pelo que o mundo tá oferecendo, né? É muito difícil. O mundo que a gente vive hoje, a cultura que a gente vive hoje é muito difícil. Mas eu fico muito feliz. É muito legal a confiança que isso traz, né? Tipo, sabendo que essa pessoa esperou, essa pessoa sabe que eu sou a pessoa para ela, né? Tem fortalecido bastante nosso casamento. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente fala que quando a gente não experimenta algo novo, você não tem vontade daquilo, né? Se a gente for falar do sexo, como você só teve a sua esposa, e a gente fala que Deus é perfeito nisso, né? Por isso que Ele exige da gente que a gente entregue-se só para uma pessoa só, né? Sim. Você teve alguma vez vontade ou pensou em outra mulher? Como seria? É difícil porque a gente sempre vai ter tentação, Sim, né? aham. A gente sempre vai ter pensamentos, mas ao mesmo tempo eu não me arrependo de nada, sabe? É a melhor coisa, Às vezes vem um pensamento, vem uma coisa errada, mas aí eu já sei que, não, isso não é pra mim. Dá pra ver com os 10 filhos que a gente tá muito feliz no casamento, Legal, né? Essa aham, parte tá bem, né? é. Então, a gente tá muito feliz. Às vezes o mundo oferece algo que é uma tentação. Sim, aham. E a gente tem que resistir porque existe algo melhor, né? Quando a gente está num compromisso, quando o sexo não é só um ato, mas é um compromisso, é um relacionamento, né? É uma coisa que vai continuar dentro de uma aliança, é completamente diferente. E eu tô até te fazendo essa pergunta por causa disso, né? Quem não conhece muito eles como casal, nossa, eles passam uma alegria, uma felicidade muito grande. É muito bonito de ver vocês contando as histórias de vocês, os filhos, né? Por isso que eu já fiz questão de perguntar, porque às vezes a pessoa pega e fala assim, mas eu vou ter uma pessoa só? Não, eu tenho que experimentar várias para saber com quem que eu vou ficar. Mas quando você experimenta várias e escolhe uma, você vai ter a comparação depois, né? Sim. Né? E a gente sabe que o que Deus faz é perfeito. Sim. Se seguir ali os princípios, você pode ter certeza que é pro seu bem, né? Sim, com certeza. Deixa eu aproveitar que eu tô nesse assunto, então. 10 filhos. A gente veio pro assunto aqui de sexo, né? Você consegue ter um tempo com a sua esposa? Tem que ser uma prioridade, né? Eu tenho todos os meus filhos, mas um dia eles vão sair de casa, né? Então eu tenho que ter prioridade no meu casamento. Esse é o relacionamento que vai continuar depois, quando os filhos vão embora e tudo. Eu não quero sacrificar meu casamento por causa dos meus filhos, né? Então a gente tem tempo para sair. É bom agora, porque eu tenho filhos de 18, 16, então eles ficam cuidando dos outros. A gente pode sair, a gente pode, né, ter tempo juntos, a gente gosta de sair para namorar. Quando era tudo pequeno? Era mais difícil, era bem mais difícil. Aí teve um tempo que a gente não saía muito. Mas mesmo assim, a gente separava tempo só pra gente ir em casa. Legal. Né? Eu já fico imaginando, ó, as crianças dormem, já fecha o quarto, já colocam as cadeiras. Não, quando eu era mais novo tinha que colocar pra dormir mais cedo, né? A gente tem que achar um tempo pra nós também. Isso é importante, né? Porque não que isso seja tudo, mas faz parte do conjunto, né? Sim. Não, e tem que investir nesse relacionamento. Se não investir, não vai ficar saudável, né? Sim.
Então, a gente tá feliz, temos 17 anos de casado e a gente tá muito feliz. Por quê? Porque a gente tá investido nesse relacionamento, né? Legal. Neyton, então, fez o seminário? Eu não fiz seminário. Ah, não é seminário, lá é só um estudo? Como que é? Eu ia para a igreja, né, começando com 13 anos, e com 18 eu fui trabalhar na igreja, fazendo coisas práticas, limpeza, manutenção, qualquer coisa. Olha! E eu trabalhei 2 anos na igreja. Nunca fiz seminário, e depois eles me enviaram como missionário. Mas não como pastor ainda. Aí quando eu cheguei no Brasil, estava ajudando um projeto, a gente estava fazendo umas coisas, mas a gente viu a necessidade de o bairro que a gente morava não tinha uma igreja bíblica. E a gente viu a necessidade, começamos um estudo bíblico, esse estudo cresceu, e aí eu voltei à igreja, me ordenou pastor, né? Mas só depois que a gente já tinha esse estudo acontecendo. Tudo. Então você foi para uma igreja em Santa Catarina? Qual cidade que você foi? Eu fui para Florianópolis. Para uma igreja grande? Não, era mais ou menos. Mas a gente foi não para ficar. A ideia não era para ficar. Eu conheci o pastor, a gente foi... Porque lá em Floripa, a igreja era na Lagoa, que é longe a gente morava no norte da ilha, que dava 40 minutos, só que no verão dava 2 horas por causa do trânsito, né? Ou mais, às vezes. Então, as pessoas não conseguiam ir para a igreja lá. Então, a gente estava ajudando, a gente estava fazendo algumas coisas, mas até para a gente ir no culto domingo era muito difícil. Então a gente começou um estudo, esse estudo cresceu e a gente decidiu plantar essa igreja lá. Que daí era o bairro onde você morava mesmo. Sim, sim. E igreja bíblica que você fala, é em relação a estudos? Como que funciona pra gente? A gente ensina um livro da Bíblia, a gente ensina versículo por versículo, um capítulo, não tem que ser um capítulo, mas tipo... Hoje estamos na nossa igreja lá, a gente está estudando o livro de Efésios. Então, essa última semana eu fiz capítulo 5, semana que vem todo mundo sabe que vai ser capítulo 6. Então a gente uma vai... sequência. Uma sequência. Aí quando termina, agora depois de terminar a gente vai entrar em Filipenses. Mas não tem que ser o próximo livro, né? Mas a gente sempre estuda um livro do começo até o final do livro. E quantas pessoas chegou a ter? Naquela igreja lá? No bairro. Não sei quantas pessoas tinham. Não era uma igreja grande. Sim, eu acho que quando a gente saiu tinha umas 60 pessoas na igreja. Então era um grupo fiel, era um grupo bom. No começo é difícil plantar uma igreja, né? No começo foi bem difícil. Ainda mais vocês vindo de fora, né? Sim, quando a gente começou, eu ensinava em inglês com tradutor. Olha. Daí fiquei... foi muitos desafios. Não foi fácil. Mas... Conta algum pra nós. Conta um desafio que você teve assim. Tinha muita coisa. A gente... tem esse desafio de não falar a língua, né? Às vezes as pessoas chegavam antes, quando o tradutor não estava, e falavam comigo, e eu tentando conversar, era muito difícil. A gente morava também, lá em Florianópolis, tem muitas pessoas que gostam de maconha, né? É normal lá, então o cheiro de maconha em todo lugar o tempo todo. Mas tinha um dia que a gente entrou na igreja e tinha alguém que tava separando, tinha maconha lá, entrou na igreja, não para roubar, mas para usar a igreja, para separar e colocar num saquinho, né, para vender. E quando a gente entrou, a pessoa fugiu e deixou tudo lá. E a gente entrou na igreja e tem uma mesa cheia de maconha. Então, são coisas que ninguém me preparou para isso no ministério. O que eu faço com isso?
Qual que é a resposta para esse tipo de coisa? Então teve muitos desafios de coisas que eu não sabia fazer. E o que você fez? A gente morava aqui, no outro lado da rua era a casa do traficante. Aí eu tava com medo de chamar a polícia, porque eu não quero ter problema com o traficante que morava na frente. Aí a gente tava com essa coisa de, e agora, o que a gente faz? E aí não fala português direito, se precisasse se defender, como você ia se defender, foi né? muito difícil. E o que você fez? A gente jogou fora. Jogou fora daí. Olha a situação, né? Porque, imagina, você chama a polícia, chega a polícia ali, o traficante já... Opa! Muito perigoso. Estão denunciando a gente aí, alguma coisa está acontecendo. O traficante, ele ficava vendendo na frente da igreja. Ele falava da igreja para ser o local que ele falava para as pessoas, onde ele ia vender. Então, a noite toda, quase todo dia, ele estava vendendo na frente. Ele levou tiro na frente da minha casa. A casa e a igreja era o mesmo lugar. A gente tinha uma casa junto com a igreja, né? Eu não sei o que aconteceu, eu estava dormindo, eu ouvi... E ele levou tiro, foi pro hospital. Nossa. Foi uma loucura lá. E você não teve medo, nenhum momento ali, quis ir embora? Às vezes sim, né? Às vezes sim, mas eu acho que naquele tempo eu era mais novo, eu tava mais empolgado, não sei. Acho que eu era mais radical. Hoje em dia eu sou mais medroso, eu acho. Porque imagina, querendo ou não, de repente você tá chegando... Alguém passa pra matar o rapaz ali, acaba acertando. Sim. Né? Mesmo tinha que as seja crianças na casa. Alguma coisa. Nessa época a gente tava com 2 filhas pequenas. Então eu ficava com medo disso, né? Mas Deus cuidou da gente. Nunca assaltaram vocês? Não. Não? Não. Graças a Deus, não. Eles entraram no prédio, eles roubaram algumas coisas da igreja. Roubaram um violão que o meu pai tinha me dado. Roubaram algumas coisas. Que pra mim era mais sentimental isso, né? Sim. Esse tipo de coisa, mas nada tipo com arma, né? Pra gente. Então, graças a Deus não tinha nada... Nossa. E você tem alguma história marcante de alguém que se converteu? Teve pessoas, eu lembro uma mulher, eu vi ela na rua, ela sempre passava na rua e parecia que ela estava, não sei, brava o tempo todo. Que ela passava e estava com cara de brava, toda vez que ela passava. E os filhos, a gente tinha um projeto lá também, né? A gente ensinava inglês, fazia basquete, algumas coisas. E os filhos começaram a aparecer e depois de um tempo ela começou a ir na igreja, sentava atrás, assistia o culto. E demorou muito, não foi nada em um dia mudou tudo. Mas com os meses ela indo, conhecendo mais, vendo a gente, conversando, conhecendo a Bíblia, ela mudou. E depois ela foi batizada. Ela aceitou Jesus, foi batizada e depois eu lembro, eu não percebi a mudança na hora, né? Mas eu lembro, talvez um ano depois, pelo menos alguns meses depois, eu vi ela andando na rua e ela estava feliz. Tipo, esse tipo de coisa é só Deus, né? Eu lembro que toda vez ela passava, ela estava triste, ela estava brava. E depois ela passou, ela estava feliz, ela estava conversando. Parece ser algo pequeno, né? A gente falar assim, de uma pessoa que passava desanimada, né? De repente triste, desmotivada, depois feliz. Mas a gente só vê essa parte, mas a vida dela muda inteira, né? Sim. Relacionamento com os filhos, não sei se era casada, mas com os amigos, profissão, muda tudo. Porque realmente, né? Deus dá uma alegria muito grande, né? Sim. E a alegria que a gente a gente sabe de onde vem, mas a alegria que a gente não espera, né? Sim. Ele muda a nossa realidade, né? De tudo que somos e tudo que fazemos. Aquele traficante também aceitou Jesus. Só que o que morava na frente. Porque era os pais e o filho. O filho, não sei quantos anos ele tinha, uns 20 anos. Ele aceitou, só que ele estava com muitos problemas e ele foi embora. Então ele aceitou Jesus, foi no culto umas 3 vezes
Daí Olha. foi embora para São Paulo. Então não sei o que aconteceu com ele depois. Não tive mais contato. Mas uns 3 domingos depois que ele aceitou Jesus, ele foi na igreja. Conversei bastante com ele. Mas não sei o que aconteceu depois. Eu espero que ele tá bem. Tomara, né? Ô, Neita, e como foi para vocês aí em relação à vida financeira? Nós somos missionários, né? Então, não é fácil. Não é fácil. É difícil depender de pessoas, né? É difícil depender de igreja. Nossa situação, a gente não recebe tudo de uma igreja, né? A gente recebe, nosso suporte vem de algumas pessoas, algumas igrejas, mas é tudo a quantidade menor, né? Então, se é bom que se um esquece, a gente ainda tem os outros. Mas no começo era uma igreja e algumas pessoas da mesma igreja. E foi bem difícil. Só para a gente entender, para o pessoal entender também. Então, vocês vivem de ofertas. De oferta. Não tem nada que é garantido. A gente tem o que a igreja prometeu, né? Nós temos uma igreja que prometeu uma quantidade pequena e falou, todo mês nós vamos enviar isso. Mas para nossa família não é nada. Então, a gente precisa da oferta das outras pessoas também e de outras igrejas. Hoje, nós temos 4 igrejas ajudando a gente. Mas tudo não é muito dinheiro cada igreja, né? Todas nos Estados Unidos? Todos nos Estados Unidos. Mas quando a gente morava... Eu não lembro se a Dani falou a história do mês de milagres, quando ela estava falando. Não. A gente teve uma vez que a gente sempre ficava sem dinheiro no final do mês, né? Normal. Todo mês era assim. Mas teve um mês que a igreja, que na época que era uma igreja só, e essa igreja enviava o dinheiro da igreja e das pessoas. Mas tudo veio da mesma igreja. E teve um mês que eu não sei o que aconteceu, se o pastor que cuidava disso viajou, não sei o que aconteceu. Que foi nessa época que a gente não tinha smartphone para falar com eles, não tinha nada, não tinha esse contato sempre. Então, alguma coisa aconteceu que eles não depositaram esse dinheiro. E a gente não sabia por quê, a gente não sabia se ia entrar, a gente só sabia que não tinha dinheiro na conta. E a gente já ficou sem dinheiro, pensando que nessa data vai entrar, né? E não tinha nada. E a gente não sabia o que fazer. Eu lembro com 2 filhas? Não, a gente estava com mais. Isso foi depois da adoção. Já estava então em 6. A gente estava com 6 filhos. 6 filhos? Sem 6 dinheiro. ou 7. Sem dinheiro. E as crianças eram um pouco maior, que eles entenderam, né? E eu lembro que as crianças perguntavam, e isso aconteceu todos os dias aquele mês, porque só no outro mês que eles depositaram. As crianças perguntavam, o que a gente vai comer? Que é normal, né, a criança perguntar, o que vai ser no almoço? O que a gente vai comer à noite? E eles perguntavam. E eu lembro que eu falava, eu não sei, vamos orar. E não tinha nada E não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha comida. Eu só falava, não sei, vamos orar. E toda vez Deus fez alguma coisa. Teve pessoas, eu não falei para ninguém na igreja, não tinha Facebook para colocar as coisas, não tinha nada. A gente não avisou para ninguém. E a primeira vez veio uma mulher com pão pra gente. Ela chegou na nossa porta e falou, fiz pão, fiz a mais, queria dar para vocês. E a gente, que legal, Deus é bom. Daí aquela noite veio um outro vizinho que entrou e que falou, eu fiz comida aqui, eu fiz a mais, eu queria dar para vocês. E foi todo dia. Ou dinheiro, mês inteiro. Ou dinheiro ou comida. Chegava alguém na nossa porta todos os dias. Foi o mês, a gente chamou de mês de milagre. As crianças, se você perguntar para as crianças hoje, as crianças podem falar do mês de milagres, que eles falam até hoje sobre esse mês. E todo dia a gente falava, não sei, vamos orar. E a gente orava. Ô, Neita, às vezes quem está assistindo, você fala assim, recebemos o dinheiro da igreja, tudo. De repente dá a impressão de ser uma quantidade grande, né, para quem está assistindo.
Mas esse dinheiro ele dava o quê? Só para comer? A gente pagava aluguel, né? A gente cuidava da igreja. A igreja era pequena, né? A gente estava plantando a igreja. Então, a gente pagava aluguel, que era a casa e a igreja, o prédio da igreja. A gente pagava comida, luz, água, não tinha mais nada. Assim, não poderia comprar roupa todo mês, comer fora. Nunca, não, a gente não comia fora. Era o básico do básico mesmo, assim, era só para viver. Só para viver. Naquele tempo, sim. Hoje é um pouco mais fácil, porque o dólar ficou mais forte e porque outras igrejas estão ajudando, né? Então, hoje a gente não está nessa mesma coisa de orar para ver se a gente vai ter comida para passar o mês, né? Hoje a gente pode sair às vezes, a gente pode fazer uma coisa diferente. Geralmente roupa a gente ganha tudo nos Estados Unidos. Quando a gente volta para lá, a gente ganha tudo para ficar uns 2, 3 anos, que é o tempo que a gente não vai todo ano para lá. Sim, né? Com todas as crianças é muita coisa. Mas aí a gente fala para a igreja, a gente está chegando, se alguém tem roupa para dar, eles dão roupa, essas coisas. Então a gente não compra muito essas coisas. É interessante a gente falar sobre isso porque quando a gente fala assim, eu recebo o dinheiro da igreja, na nossa cabeça, né, que não vive isso tudo, é o quê? Não, ele vai poder sair comer pizza, ele vai comer lanche, ele vai levar as crianças para comprar roupa, né, vai viver numa casa boa, vai ter um carrão bom. Sim. E não, né? Esse dinheiro que você recebia era realmente para passar o dia, para passar o mês. Sim. Sim, era bem difícil. Eu lembro que a gente comprou um carro quando a gente chegou, só que a gente comprou um carro com o último dinheiro que a gente tinha, né? A gente separou um pouco de dinheiro antes de vir para cá. A gente comprou o carro e o carro quebrou, a gente não tinha dinheiro para consertar o carro. Então ficou parado lá meses na frente de casa que a gente não tinha dinheiro. Então a gente andava de ônibus, né? Nossa! Você nunca pensou assim, eu tenho 6 filhos, não sei o que eu vou comer amanhã, o carro de repente tá quebrado, vou parar, não é isso que eu quero não, vou voltar, vou arrumar um serviço, vou trabalhar com alguma coisa. Eu já pensei algumas vezes, mas é engraçado que eu acho que o dia a dia talvez é mais difícil. Quando não é fácil, né? E a gente está com os problemas, o dia a dia às vezes é mais difícil. Aquele mês de milagres foi empolgante pra gente. Porque a gente estava vendo Deus presente, fazendo. Então pra gente, não sei, tem o dom da fé, né? Eu acho que naquele mês Deus deu a fé que a gente precisava. Hoje eu não tenho essa fé, mas naquele tempo que a gente precisava da fé, ele deu pra gente. Então, a gente não estava pensando que a gente vai passar fome. A gente pensava, Deus vai ser fiel. O que Deus vai fazer dessa vez? Né? Hoje, eu não sei se eu teria a mesma fé, mas é porque a gente não precisa. Ele vai dar a fé que a gente precisa para aquele momento. Então, é interessante que às vezes, vivendo o dia a dia, às vezes é mais difícil. Teve muitas situações. A máquina de lavar quebrou também. A Dani, ela contou a história da hérnia, né? Quando separou os músculos e tudo. Quebrou a máquina de lavar. Ela estava de cama. Eu estava lavando roupa. As crianças, né? A gente estava com muitas crianças pequenas, sujando tudo. E eu lavando com a mão, né? Toda a roupa. A esposa dele rompeu, né? A hérnia rompeu. Ela teve que ficar 1 ano de cama. Sim. Foi muito difícil. E aí a máquina de lavar quebrou. Quebrou. Vocês tinham 9 filhos na época? Eu acho que era 8. 8. E você tinha que lavar tudo à mão. Lavando tudo à mão. E demorava muito. E foi muito difícil porque eu pensei... Você não pode contar essas coisas aqui não, rapaz. Não. Rapaz, eu não vou nem deixar minha esposa assistir, porque ela vai chegar com os 2 pés no meu pescoço. Uma filha em casa não tô lavando roupa à mão, ela vai querer que eu lave agora tudo que é jeito. Mas é engraçado porque eu reclamava muito, porque na minha cabeça eu sou missionário, eu sou pastor... Homem tem essa coisa que eu quero conquistar, eu quero ser importante. E eu tô lá lavando roupa, passando o dia lavando roupa. E eu pensei,
E eu reclamando, falando comigo mesmo, né? Não sei se eu estava falando comigo mesmo, falando com Deus, reclamando, falando, eu tô aqui no Brasil, sendo servo de Deus e sofrendo dessa forma. E sabe como a gente fica? E eu não era espiritual pensando que eu sou o melhor, olha o que eu faço. Sim, Eu pensei que não era isso, eu queria ser algo importante, eu tô aqui. Mas foi nesse momento que eu aprendi que eu não sou nada. Eu sou servo de Deus, né? Eu sou servo de Deus. Eu preciso ser humilde. Se eu estou lavando roupa para minha família, se eu estou pregando o evangelho, tudo é para o Senhor, né? Eu lembro, eu posso contar um versículo que Deus me falou sobre o ministério. Quando Deus me chamou para pastorear, eu não queria aceitar. Eu não sou muito de estar na frente, de falar. Eu não gostava disso, nem um pouco. Eu queria ser a pessoa que estava servindo, fazendo as coisas que ninguém sabia. Eu estava feliz com essas coisas, eu não queria estar na frente. E eu sabia que Deus estava me chamando, primeiro para ensinar, depois para plantar a igreja. E eu estava aprendendo a aceitar isso. Eu falava para Deus, eu não fiz seminário, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não estou preparado para isso. Eu estava com 21 anos. Quando eu plantei a igreja. Nossa. Eu era a pessoa mais nova na igreja. E eu sabia que Deus estava me chamando para plantar a igreja, mas eu não queria aceitar. E eu falava para Deus, Deus, não é isso. Eu não posso fazer isso, não estou preparado para isso. E a história de João capítulo 2, quando ele transformou água em vinho, né? Aquela história, a mãe de Jesus quem viu o problema, percebeu que estava sem vinho, né? E falou para ele que precisa de vinho. E Jesus falou, não é a hora de fazer isso. E esse versículo mudou minha vida. Eu estava orando sobre as coisas e falando, Deus, eu não posso fazer isso, eu não estou preparado para isso. E tem esse versículo em João 2,5, que fala assim, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Estava falando de Jesus. Os servos, o chamado dos servos na história era fazer tudo que Jesus mandar. Simplesmente obedecer a Jesus. Sem questionar. Sem questionar. E depois Jesus vai falar para eles, vai encher esses potes de água, e era, eu não lembro qual que era o tamanho, era muito grande, tá aqui em algum lugar. Mas eles, entre 80 e 120 litros de água, e são 6 potes de pedra. Então eles tiveram que encher esses potes de água, né? Eles não tinham mangueira para pegar, eles tinham que ir lá, pegar a água, encher, trazer de volta, era muito pesado, e fala aqui que eles encheram até a borda. Então eles foram completamente infiel. E depois disso, Jesus fala para eles, agora entrega pro encarregado da festa, a pessoa mais importante da festa. E eles, sabendo que a água tem que entregar isso, pensando, eu peguei essa água, eu sei que é água, e agora eu preciso entregar para essa pessoa, para ele, né, saber o que eu fiz, né? Mas obedecendo até o final, quando ele experimentou, era vinho, né? E Jesus falou muito comigo nesse capítulo, que o meu trabalho, o que a mãe de Jesus falou, é o que Jesus estava falando para mim. Vocês só têm que obedecer o que eu falar. O que Jesus mandar, é isso. Mas é interessante aí, porque, vamos ver o lado masculino. Né? Você como provedor da casa. Você tinha 8 filhos na época. Né? Ensinando, você já estava em Campo Mourão nessa época, né? Não, ainda não. Não, ainda não. E aí você tinha igreja? Tinha igreja lá. Na igreja para você cuidar. Sim. Aí você tinha que lavar a roupa. Sim. A mão. E aí, como homem, né? A gente sabe que uma das coisas que alegram um homem é o afeto e o carinho com a esposa. E aí você não poderia ter isso. Sim. Você ficou 1 ano sem ter esse contato com a sua esposa. Sim. E aí você olhar para sua esposa e saber que ela não fez a cirurgia porque não tinha dinheiro. Porque você ficou 1 ano de cama
porque você precisava do dinheiro para fazer cirurgia. Neyton do céu. Rapaz, olha, falar pra você, viu? Eu não sei, não, acho que eu jogava as roupas pra cima e corria. Rapaz, é bastante coisa. E é gostoso ver isso, porque a gente fala como, né, igual você deu o exemplo, você é servo mesmo, você é fiel a Deus. Indiferente do que eu tô passando, né, os meus desejos, as minhas vontades, o que eu queria que fosse, né, nesse momento, como eu queria que estivesse a situação, e tá ali firme e forte. É legal contar a história. Quando eu tava vivendo, não senti nada espiritual, né? Eu senti. Mas é interessante aquela ideia do fogo de purificar o ouro, né? Que Pedro fala sobre o ouro, né? Que é purificado no fogo. E quando esquenta mais, toda a sujeira vai para cima para poder tirar, né? E essa ideia de ser purificado dessa forma, como o ouro que foi purificado, quando a gente está no fogo, é um momento que todo aquele orgulho vai subindo e a gente percebe, é isso que eu sou. Mas em nenhum momento você saiu chorar, você foi pros cantos, você chegou na frente da igreja ali da casa e eu não volto mais. Não, isso não. Eu pensei nessas coisas, mas eu também não tinha dinheiro para ir embora. Não tinha dinheiro para comprar passagem. Teve algumas vezes que eu queria. Teve algumas vezes que eu pensei, vamos embora, mas eu não tinha nem dinheiro para fazer isso. Então, estava lá sem muita coisa para fazer. Para quem não assistiu ainda o da Dani, a Dani conta que vocês estavam no Brasil, aí foram passear, eu acho que nos Estados Unidos. E aí, da noite pro dia, ela adotou mais 3 crianças, né? Sim. Da noite pro dia. Aí eu fico pensando, ele nessa época lavando roupa e pensando, né? É culpa dela, ela tá aqui deitada. Passou todo tipo de coisa na minha cabeça, mas no final foi muito bom porque eu vi quem eu era, né? E quem eu sou ainda. Eu sei que existem essas coisas em mim, né? Eu sei que eu sou esse pecador, eu preciso de Jesus, eu não posso falar para as pessoas na igreja como se eu, sendo pastor, sou mais do que os outros, porque eu percebi quem eu sou, eu sei que isso é a realidade de quem eu sou um pecador orgulhoso, quero tudo do meu jeito, e eu tenho que lidar com isso todos os dias, né? Então, é legal contar a história e eu posso ficar aqui fingindo ser espiritual, mas não era muito... Era espiritual no sentido que Deus estava mostrando quem eu sou, né? Sim, Deus estava fazendo uma obra. Eu estava brincando com um amigo meu, era o tradutor. Eu conversei com o cara que traduziu nos primeiros 7 anos. Eu estava conversando com ele ontem e eu falei para ele que ele ainda é missionário, ele foi para Portugal e eu estava conversando com ele sobre o tempo lá em Florianópolis, né? E eu falei que eu acho que Deus me separou para aquele tempo lá só porque ele estava com medo do que eu faria em qualquer outro lugar. Então ele me colocou num lugar que eu não falo a língua, que eu não posso fazer nada, me colocou dentro de casa com as crianças para eu não falar algo errado, fazer algo errado, né? Ele me colocou lá para eu aprender, crescer, ser mais maduro para poder, né, depois fazer alguma coisa. Mas eu precisava disso. Eu precisava de um lugar seguro para aprender quem eu sou, aprender a fazer o ministério, aprender sobre dificuldade, aprender a amar as pessoas. Naquela época, a gente perdeu o prédio quando quebrou a máquina de lavar, a Dani estava de cama. A igreja que a gente estava alugando, eles expulsaram a gente, falando que não tinha, que eles iam vender o prédio. Então a gente teve que achar uma outra casa. Não conseguimos achar, eu não tinha dinheiro para alugar um outro prédio para a igreja, então a gente voltou a ter estudo na minha casa. E com isso, algumas pessoas não continuaram na igreja, então diminuiu bastante. Então eu estava lidando com tudo isso. E Deus me ensinou, eu acho que ficou umas 3 famílias na igreja nesse tempo, que a gente ficou na minha casa, 3 ou 4 famílias. E Deus me ensinou que eu preciso amar cada pessoa. Não é só porque
tem um grupo, não é porque tem 50, 100 pessoas, mas tem que amar cada pessoa. Ele falava para mim, eu trouxe pessoas para você, você vai amar essas pessoas? Então, cada coisa que eu passei, Deus estava me ensinando algo, né? Não foi fácil. Eu acho que Deus me deixa passar por dificuldade porque eu sou lento para aprender. Então, ele fala, não, passa por isso que agora você vai entender. Mas em cada momento, Deus estava sempre ensinando. E que ensinamento, hein? Meu Deus. E aí você veio para Campo Mourão por uma proposta? Teve... porque eu sou da Calvary Chapel, né? E eu plantei a Calvary lá. E depois, quando eu recebi o convite de colocar a escola aqui de volta, que ficou um tempo sem. Tinha um Bible College aqui, uma escola, e fechou por um tempo. Eles estavam orando sobre o que iam fazer e eles me convidaram para. Porque aqui o nome é Capela do Calvário? Capela do Calvário. É americano, então. É americano. É uma igreja lá nos Estados Unidos que é o dono. Na verdade, é a primeira Calvary que é o dono. Ah. Então, eles me convidaram. Aqui é como se fosse um seminário. É como se fosse um seminário. Mas a gente fez um curso de 1 ano. A gente não queria fazer todo um seminário, né, uma coisa maior. A gente queria fazer um curso de 1 ano só para ensinar a Bíblia para qualquer pessoa que quer conhecer a Bíblia. Então, se você quer fazer ministério, é legal. Mas se você só quer ter conhecimento bíblico, também serve, né? Entendi. Então, foi isso que a gente fez. E eles me deram liberdade para preparar isso, para colocar isso. Então, eu fiz do jeito que eu queria. As coisas que Deus tinha me ensinado, a base para a gente era as bem-aventuranças, que ele trabalha Jesus. Eu vejo as bem-aventuranças lá, toda aquele parte de Mateus 5, 6 e 7, né? O ensino de Jesus lá, ele está falando com os discípulos. Então eu vejo isso. Ele separou os discípulos da multidão, ele ensinou para os discípulos. E eu vejo isso como o discipulado de Jesus. Entendi. E ele trabalha identidade, caráter e missão. Então a gente fez nossa escola baseado nessas coisas. Para quem não conhece a Capela do Calvário, é grande, né? É grande. É grande. Muito grande. Ali tem piscina, campo de futebol, Sim. quadra de basquete. Aí dormitórios tem bastante? Tem, dá para colocar 300 pessoas para dormir lá. Para dormir. Tem casas também ali em volta, 7 né? casas. 7 casas. É um espaço grande. E é bem pertinho, é quase dentro da cidade, né? É quase dentro da cidade. E aí como que funciona essa estrutura que tem ali? Quem banca é a igreja dos Estados Unidos mesmo? Sim, a gente faz retiro para as igrejas aqui para ganhar dinheiro, né? Na pandemia a gente parou tudo, então ficou mais difícil, que a gente estava só recebendo de fora, né? Mas quando a gente tem retiro, eles não têm que ajudar tanto. Então a gente faz retiro no final de semana e a gente tem a escola acontecendo durante a semana. Ô Neito, e digamos assim, eu quero aprender um pouquinho mais, né? Eu posso ir e fazer um curso lá com vocês? Então, o que a gente está fazendo? O curso não vai continuar por enquanto. A gente está orando sobre a direção para isso, mas a gente está fazendo aulas online. Então tem o YouTube da escola e já tem lá o livro de Gênesis, foi o livro de Gálatas essa semana, Filipenses vai semana que vem, tem alguns outros livros. Então a gente está fazendo as nossas aulas e a gente está deixando de graça no YouTube para todo mundo que quer conhecer. E tem todos os capítulos, né? A gente vai capítulo por capítulo ensinando. Eu ensino lá, tem um outro professor nosso que ensina. E tá tudo lá de graça, então pode entrar. É Vida e Verdade Online, é o nome do YouTube. Vida e Verdade? Vida e Verdade é o nome da escola, né? Então, hoje nosso foco é isso. Hoje estamos focados em fazer essa parte dos vídeos e a gente tá orando sobre o próximo passo, né, para a escola, mas nesse tempo é isso. Você comentou que hoje a situação financeira de vocês tá melhor. Tá melhor, graças a Deus. E hoje tem 2 filhos a mais, né? Hoje é 10. Hoje é 10. E essa questão de ter melhorado é realmente porque o dólar... Tem isso e tem mais igrejas também ajudando.
Mas as duas coisas ajudam. Também a gente está morando na propriedade lá que a gente não tem que pagar aluguel mais. Isso ajuda bastante. Ah, legal. Aí eu acho que vocês se alimentam também no refeitório? Sim, a gente almoça todo dia juntos. Isso é bem legal também, ajuda no tempo e nas finanças, né? Então o mês do milagre não teve mais. Não, todo mês é mês de milagres agora. Deus tá provendo pra gente todo dia. Todo dia, que legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi que você tem tatuagem. Sim. Você Algumas. fez antes, depois de você vir pro Brasil? Essa foi semana passada. Ah, essa é recente. Aham. Temos uma menina que fez a escola que tá tatuando agora. A Bruna, o nome dela, ela é daqui da cidade. E ela que fez essa, ela que fez essa. Mas eu gosto porque tatuagem é uma coisa na cultura, né? Eu gosto de fazer parte da cultura até um certo ponto, né? Eu gosto de mostrar que a gente não é diferente do mundo, mas nós somos a luz do mundo. Então eu tenho tatuagem, mas toda tatuagem tem significado, né? Eu tenho os meus filhos, né? Que são flechas, que é o Salmo 127, né? Cada um é um filho. Cada um é um filho. Né? Eu tenho nos dois lados para... Daqui a pouco vai ter que usar as costas. A minha esposa fala que ela quer fechar o braço aqui. Mas vamos ver. Vamos com calma, né? Vamos com calma. Esse aqui é de 2 Coríntios 5, que fala sobre como que é? Eu esqueço às vezes em português. A habitação temporária. Então, nós temos... Aqui no mundo, nós temos... Eu falo que é a barraca, né? A gente tem uma barraca. Ele fala temporária, habitação terrena. A palavra no original é tabernáculo, que é tenda, é barraca. Então, é isso aqui, essa barraca que nós vivemos aqui no mundo. Eu fiz assim porque é tudo escuro, é perigoso, não é seguro, né? Você tá numa barraca aqui no meio de todo perigo. Eu coloquei à noite, né, para ser... Por quê? Porque é isso que a gente sente no mundo. Enquanto estamos aqui, não tem nada seguro, não tem nada que é eterno. Mas o que nós sabemos? Aqui é assim, é um sacrifício, porque depois nós temos a casa eterna que Deus está preparando para a gente. Então eu preciso lembrar que aqui não é para ser confortável. Eu preciso lembrar que aqui não é eterno. Eu preciso lembrar que aqui está passando. O que eu estou vivendo aqui é só um momento. Mas depois eu tenho a casa que Deus está construindo. Então eu fiz essa tatuagem para lembrar disso. Para lembrar que se eu estou lavando roupa dos meus filhos, está passando. Se eu estou servindo alguém, se eu estou sofrendo, se é o mês de milagre, eu não tenho dinheiro, está tudo passando. É perigoso, é difícil, mas depois eu sei o que vem depois. Né? Você tem quantas tatuagens? Eu tenho essas. Tenho essa aqui, essa... Tenho a cruz, né? Porque temos que seguir... Eu estava vendo em Efésios 5, que ele fala... Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Então, nós somos filhos amados, né? Filhos de Deus. E nós temos que ser imitadores de Deus. E depois ele fala, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, ele fala, nós somos filhos amados. Qual que é nosso exemplo? O filho amado Jesus. Jesus é o filho amado, né? E o que ele fez? Esse sacrifício de aroma agradável a Deus, né? Então, para a gente ser imitadores de Deus, nós temos que pegar a cruz e ser como Jesus, né? Ser servo, entregar nossa vida. Então, tenho a cruz, tenho isso aqui de Isaías 40, né? Que é sobre esperança. Tem que ter uma coisa boa também, né? Às vezes eu só penso na... Mas esperança... você não é brasileiro e você usa aquele dilema do Brasil, que a esperança é a última que morre. Isaías 40, 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Né? Então voam alto como águias, isso aqui... que eu não vou ficar cansado, eu estou recebendo uma força, aquele que espera no Senhor vai receber uma força sobrenatural, né? Então é isso, e tem nas crianças. Então, você tem 1, 2, 3,
4, 5 tatuagens, né? É, E todas com um significado sim, bíblico, sim. né? As crianças também, né? Muita gente acha e condena a tatuagem. Sim. O que você me fala sobre isso? Você vê como um pecado? Não é? Eu não vejo, eu não vejo. Primeiro porque o que está escrito sobre tatuagem, o versículo que todo mundo usa é lá de Levítico, né? É do Velho Testamento, é da lei de Moisés. Mas tem muita coisa da lei de Moisés que a gente não coloca em prática hoje, né? Por que a gente vai falar sobre tatuagem? Era uma cultura lá de idolatria. Então, por que eles não faziam lá? Porque isso significa que você faz parte dessa cultura de idolatria que eles faziam. A tatuagem, as marcas que eles faziam era um sinal de adoração a um Deus, né, falso. Então, se a gente pensar sobre o coração disso, não é um perigo pra gente. É claro que toda tatuagem que eu tenho é para pensar em Deus, né? Para me lembrar de coisas de Deus. Eu não preciso cumprir mais a lei de Moisés. Jesus cumpriu a lei e eu não preciso mais voltar para a lei, né? Eu sou livre. Eu gosto de Gálatas 5. Eu preciso ler os versículos porque eu só lembro em inglês, mas Gálatas 5, ele fala... em capítulo 5, versículo 1, ele fala: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós não somos escravos, né? Jesus nos libertou e nós temos que viver em liberdade. E depois, em versículo 13 do mesmo capítulo, ele fala: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, eu tenho liberdade em Cristo. Qual que é a regra que eu tenho hoje? Eu preciso amar, né? Eu preciso amar. Eu tenho liberdade para amar pessoas. E eu não vejo isso como algo que não é amando as pessoas, né? Então, eu não vejo como pecado e eu não tenho problema nenhum com tatuagem. Isso é legal, né? E é interessante as suas assim que tem um objetivo, né? Sim. Não é por beleza ou porque é bonito. Também. Sim. Mas eu falo assim, eu vi uma imagem lá que é bonita, eu quero colocar essa imagem, né? Sim. Não. Toda tatuagem que eu faço é porque é importante pra mim, é uma coisa que eu quero lembrar, é uma coisa que... E eu gosto da oportunidade, se alguém perguntar, eu gosto de falar sobre, né? Por que isso é importante pra mim? É uma oportunidade de falar com um cristão que precisa de esperança ou de um não cristão que precisa conhecer Jesus, né? Sim. E eu posso falar da realidade do mundo, que a gente está sem esperança, mas que existe uma esperança, né? Eu posso falar sobre o sacrifício de Jesus, eu posso falar sobre essa força sobrenatural que a gente pode receber, sobre a importância de investir nos filhos. Eu gosto da ideia das flechas, porque eu quero pensar que meus filhos vão mais longe que eu. Eu posso fazer alguma coisa, né? Mas eu não posso alcançar o mundo inteiro, mas eu posso enviar meus filhos além. Então eu estou preparando eles como flechas que eu posso enviar para o mundo. E tendo 10, né, eles vão para todo lugar. Então eu gosto muito dessa ideia. Então eu quero lembrar que eu estou investindo nos meus filhos. Eu estou investindo na vida deles para eles fazerem mais ainda. Então é sempre para ministrar para o meu coração e também uma oportunidade para falar com os outros. Vocês têm um projeto num bairro próximo ali da Capela, né? Sim. Que é com crianças. Sim. Alguma criança já chegou a te questionar? Sim. Pergunto sempre. Sempre tem alguma criança que fala: legal, as suas tatuagens, que é isso? E eu falo, né? Eu falo da história, eu falo por quê. E daí você usa a tatuagem também já para evangelizar. Sim. Porque daí você vai contar o significado, por que você fez, igual você contou aqui para nós. É uma outra porta aberta, né? Eu quero usar tudo para mostrar Jesus. E quando você pega uma pessoa que já tem tatuagem, você vê que já diminui algumas barreiras ou não? Sim. Eu tenho pessoas que perguntam sempre: onde você fez? Que legal essa tatuagem. Já é uma porta aberta, né? Uma coisa que dá para conversar com uma pessoa, falar sobre a minha experiência, né? E você já sentiu que
teve uma rejeição por você ter a tatuagem? Ah, sim. Acontece às vezes, mais com as pessoas mais velhas, né? Às vezes não gostam muito, mas em tudo que a gente faz vai ter isso, né? Sim. Em tudo que a gente faz vai ter pessoas que não gostam. Se a gente está fazendo algo importante, sempre vai ter alguém que não gosta, né? Quando eu decidi vir para o Brasil, teve muitas pessoas que falaram para não fazer. Falaram, ah, não, você é muito jovem, você tem sua vida toda. Então sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa. Se eu vou ouvir das pessoas, não vou fazer nada, né? Se eu fico escutando tudo que as pessoas falam, eu vou ter uma vida segura, que eu não faço nada. E essa é uma tática do inimigo, né? Para deixar a gente sem fazer nada. Então eu não posso ouvir das pessoas. Preciso ter convicção e é o que a gente viu lá em João 2, né? Fazer o que Deus mandar. É legal isso, porque é difícil a gente conseguir não ouvir Sim. as pessoas, né? É. A gente é muito preocupado com isso. É. Ah, o que vão falar, se vão julgar, né? Se vão condenar, se vão bater Sim. palmas, né? Sim. É difícil. É. A gente precisa aprender a não fazer nem porque as pessoas estão falando para não fazer e nem porque as pessoas vão gostar que a gente está fazendo, né? Às vezes vão ficar aplaudindo, mas às vezes não é o que Deus tem. A gente precisa aprender a ser sensível a que Deus quer fazer. Mas isso é difícil. É. Eu não sempre faço muito bem, mas eu tô tentando. Neito, que história, muito legal assim ouvir a história de vocês, né? Recomendo novamente quem não assistiu da Dani, vai conhecer um pouco mais aí dos filhos, Sim. né? Ela ficou bem focada ali em contar as histórias dos filhos, mas assim, vocês jovens, né? Obrigado, eu não me sinto tão jovem. Mas pensa, né? Hoje, ó, você tá com quantos anos? 36. Então, e a Dani é a mesma idade, né? Sim. Mesma idade, 10 filhos, né? Vocês saíram do país de vocês com 21 anos para ir para um país diferente, para abrir igreja, Sim. né? Passaram necessidade, passaram, né? Vamos dizer que não passaram fome, mas passaram vontade, Sim. né? Não tinha ali o que realmente vocês queriam que tinha, mas passaram. Não deixaram em nenhum momento de pensar nos filhos, porque teve as adoções aí, né? Porque naquele era fácil, né, Neito? Vamos pensar assim, para que eu vou adotar uma criança se eu já não sei o que eu vou, de repente, comer amanhã, como que vai ser o dia de amanhã, né? Já tem bastante filho, já tem que cuidar, tem minha esposa, tem meu ministério, e não, pensaram no próximo. Eu quase não deixei ela adotar. Porque a gente estava nos Estados Unidos, né? E a Dani, quando a gente recebeu a ligação que tinha os 3 que precisavam de uma família e a mãe ia perder os direitos, pediu pra gente levar eles. Eu falei, não, vamos pegar eles para não ser levado para ficar num abrigo ou uma família, né? Que a gente não conhece, mas depois a gente vê o que a gente faz. Porque a gente estava acho que era 6 semanas nos Estados Unidos. E eu estava pensando, eu tenho meu ministério, eu pensando em mim, né? Eu tenho meu ministério, eu tenho minhas coisas no Brasil, eu tenho 3 filhos, eu não tenho dinheiro. Como que a gente vai adotar? Não dá para fazer isso. E eu falei que não. Falei, não vamos fazer isso. E a Dani falou para mim, tudo bem se você decidir que não, mas eu só peço uma coisa, você precisa orar sobre. Se você orar sobre e disser que Deus falou que não, tudo bem. Aí eu falei, tudo bem, vou orar, mas sabendo, né? Sabendo na minha mente que Deus vai falar que não, porque eu já tenho muita responsabilidade. Daí eu comecei a orar e eu ainda estava com o coração duro, eu falei, não vou fazer isso. E eu tinha que voltar para os Estados Unidos. Eu falei para a Dani, fica aqui, cuida das crianças até a gente, né, saber uma família ou alguma coisa. Mas eu preciso voltar porque tem a igreja, eu já tinha ficado... Voltar para o Brasil, né? Voltar para o Brasil. E eu estava dirigindo da casa que a gente estava na Flórida para o aeroporto. E eram umas 3 horas da casa que a gente estava até o aeroporto.
E eu coloquei um estudo bíblico que eu estava ouvindo, indo para o aeroporto, e Deus começou a falar muito comigo. E estava falando sobre crianças, que Jesus convidou as crianças para vir, e falou, quem recebe uma criança me recebe, essas coisas, né? Um estudo sobre isso. Eu nem sabia o que era o estudo, só coloquei o próximo que eu tenho um podcast de uma igreja. Aí eu falei, não, isso não é de Deus. Coloquei o próximo, Deus falou muito comigo. Eu fiquei 2 horas dirigindo, Deus falando muito. Eu falei, não é isso. Daí depois de 2 horas eu parei e não tinha nem celular, porque não tinha celular lá. Parei num posto de gasolina, liguei pra ela no telefone lá. Falei, eu acho que Deus tá falando pra gente adotar. E eu voltei, não fui nessa viagem. Voltei pra casa, começamos o processo. Mas no começo eu falei que a gente não pode, a gente não tá preparado para isso. Mas aí Deus falou e tá dando certo. Nossa, eu fico imaginando aqui, rapaz, meu Deus, você tá com 3 filhos, daqui a pouco ir pra 6. É uma loucura. Né? E de 6, daqui a pouco você tá com 10. Meu Deus. Ó, até eu comentei com uma pessoa do podcast da Dani, né? Foi muito engraçado. Foi automático. A pessoa falou assim, mas com dinheiro é fácil. Na hora que eu falei, não, eles têm 10 filhos. Com dinheiro é fácil. Eu com dinheiro? Então eu vou mandar o link pra você assistir. A história dele. Você vai ver que dinheiro não tinha. Não. E assim, eu hoje, como a gente vive num mundo que a maioria dos casais, e eu me coloco no meio também, que é um filho, sim, 2, que acaba pensando, dá um estudo bom, sim, dá condição boa, né? Uma vida boa, de repente poder pagar uma faculdade, de repente poder direcionar aí, né, na sua vida profissional. A gente pensa muito no dinheiro, né? Sim. E não, de repente, nas crianças. Sim. Né? Porque até mesmo igual, você tem os 4 filhos que são adotados. Eles não pediram para vir ao mundo. Sim. Né? Estar na situação que estão. Isso. E querendo ou não, você resgatou mais 4 pessoas para Cristo, né? Sim. E deu oportunidade de vida, né? Deu oportunidade de ter sucesso. Deu oportunidade de ter um futuro, né? Sim. E isso é muito triste pensar que tem crianças com necessidade e a gente não pensa nessas crianças, né? É muito triste. Mas eu sei que não é para todos, mas eu acho que todos devem orar sobre isso. Sim. Né? Eu penso sobre as minhas tatuagens. A vida está passando. O dinheiro vai embora de qualquer forma. A gente não vai ficar com o dinheiro, né? O dinheiro vem, o dinheiro vai. Mas os filhos vão continuar. Sim. Os filhos a gente está preparando para a eternidade. Né? A gente está preparando como flechas para enviar para o mundo, mas depois disso vão continuar para toda a eternidade. Sim. Então é muito mais importante do que dinheiro. Né? Então não tem nada que tem mais valor que isso. E foi uma das coisas que aquele tempo que eu estava, né, sofrendo em casa, lavando roupa. Não só lavando roupa, eu tava fazendo tudo, né? Eu tava cozinhando, tava lavando louça, eu tava trocando fralda, tava fazendo. E era tudo. de pano? Era de pano, nossa, pior ainda. Era muito difícil. Mas nesse tempo eu fiquei pensando nisso também, que se tem alguma coisa para investir, é meus filhos, né? Sim. Eu posso investir na igreja, mas eu não sei se essas mesmas pessoas vão estar comigo daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Mas os meus filhos, sim. Então, foi difícil, mas até nisso Deus estava me ensinando, né? O que é realmente importante? Onde que eu devo investir meu tempo? Né? Então, é importante pensar sobre essas coisas. Bom, com certeza. Eita, estamos chegando no final já do nosso podcast. Sei que você tem uma notícia aí para dar para a gente em relação ao Brasil, né? Sim. Uma notícia um pouco triste. Um pouco não, bastante triste. Depois de 15 anos, a gente tá aqui. Eu cheguei com 21 anos, agora tô com 36. A minha vida de adulto foi aqui no Brasil, né? Mas Deus abriu a porta pra gente voltar para os Estados Unidos.
confirmou de várias formas, né? Aconteceu várias coisas, mas no final do mês a gente vai estar voltando para os Estados Unidos. Eu vou pastorear uma igreja lá na Califórnia. Que legal, que legal. É empolgante, mas também é muito triste pensar que todo esse tempo e agora a gente não vai estar aqui. Mas é a casa de vocês, né? A gente sempre vai voltar, com certeza. Sim. Com certeza. Até pela questão, seus pais estão vivos? Estão. Então, até pela questão dos netos, né? Não sei se vai estar próximo lá ou não. Eu sempre queria dar a experiência para os meus filhos de morar lá, porque os meus filhos só conhecem aqui. Sim. Então, para eles ter um tempo antes de sair de casa, para saber como é lá, né? Porque provavelmente vão querer estudar lá. Então, eu não quero mandar eles daqui sem saber a cultura, sem ter esse conhecimento. Então, eu fico feliz de poder ter esse tempo com eles lá. Tem muita coisa boa, mas ao mesmo tempo é difícil. E lá você vai continuar dependendo de oferta ou aí você tem um salário da igreja? Eu vou receber o salário da igreja lá. Um salário da igreja. Sim. Não vai ter mais mês de milagre, em nome de Jesus. Já passei por isso, eu estou preparado para outros desafios agora. Eu sei que sempre vai ter desafio, sempre vai ter dificuldade, sempre, né? Mas pode ser outras coisas hoje. Chegou no Brasil com um filho e vai embora com 10. E experiência para contar, hein? Muita experiência. É legal que Deus tem sido fiel, né? A fidelidade de Deus é a coisa mais importante. Eu estava conversando com esse meu amigo ontem. É incrível que Deus tem sido fiel até aqui. Deus tem usado minha vida. Eu penso sobre quem eu sou, sobre minhas fraquezas, sobre meu orgulho, sobre todas essas coisas. Quem eu era, que eu não queria estar na frente, não queria ensinar. Agora, ensinar a palavra de Deus é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, pensando em tudo que Deus fez nesses 15 anos, Deus é muito fiel. Deus é muito bom com a gente. Tem as dificuldades, mas até nas dificuldades Deus está agindo para nos ensinar, para fazer crescer. Então, tem sido bem legal. Deixa eu perguntar uma coisa. Assim, questão de... Você nunca olhou para um irmão, para um amigo seu, né, para um conhecido, e nunca teve aquele desejo, eu quero ter aquele carro, eu quero ter aquela casa? Igual que eu falei antes, tem esses momentos, né? Tem esses momentos de tentação que a gente fica pensando nisso. Eu tenho meus amigos que cresceram comigo, eu tenho um amigo que é médico hoje, tipo, ele foi para um outro caminho, né? Hoje ele tem dinheiro, tem uma vida boa, pode comprar o que quiser, mas eu penso sobre eternidade, mas ele não tá na igreja, não sei como que ele tá com Jesus, eu acredito que não tem relacionamento com Jesus hoje, cresceu comigo na igreja, mas ele tem dinheiro, tem uma vida boa, mas se não tem o que é mais importante, né, não faz sentido. Então, tem momentos sim, tem momentos que eu tô cansado, tem momentos que eu quero ter dinheiro, tem momentos que eu não gosto de ter que depender dos outros é muito difícil. Mas depois, quando eu penso sobre eternidade, eu penso sobre Jesus, não tem nada mais importante do que a gente está fazendo. Eu tô investindo nos meus filhos, eu estou ensinando a palavra de Deus, estou preparando pessoas, né, com a palavra de Deus para alcançar outras pessoas. É isso. Então eu estou muito feliz, mesmo que às vezes tenha tentação, mesmo que às vezes eu tenha pensamentos, né, diferentes, pensando que eu queria uma vida mais fácil, eu queria dinheiro. Sempre vai ter esses pensamentos, mas aí eu tenho que voltar para... Ele vai contando aqui na minha cabeça, vai assim, vai, Joel, vai, filho. Fica gastando tempo só com isso, fica preocupando aí com o seu serviço, né? Deixa de repente de fazer a obra, né? E a obra que eu falo mesmo, cada um no seu lugar, né? Sim. Eu falo até dentro de casa. Sim. Às vezes a gente foca tanto em serviço, em ganhar, que acaba não dando a atenção necessária dentro de casa, né? Tendo aquele tempo de qualidade. Sim. Porque às vezes a gente fala só de estar lá presente ou estar dando alguma coisa, fazendo alguma coisa, é o suficiente, não é, né?
Eu penso nesse tempo todo também. Quando a gente começou a escola, eu que coloquei tudo da escola. Eu preparei todas as aulas, eu fiz muita coisa. Então, quando a gente chegou aqui em 2015, eu tipo, dormia muito pouco. A Dani não estava muito bem de saúde, então eu cuidava das crianças, cuidava dela, preparava as aulas, preparava a escola, eu cuidava do centro de conferências, eu cuidava dos voluntários, tinha tudo isso acontecendo e ainda tinha que preparar a aula para o próximo dia. Então eu dormia, eu ia dormir 2, 3 horas da manhã e acordava às 5, 6 horas da manhã. Então eu estava dormindo 3 horas, 4 horas cada noite. Eu ficava muito cansado, eu voltava para casa e eu não dava atenção para as crianças. E Deus falou muito comigo nesse tempo que eu precisava estar presente em cada momento, né? E eu comecei a separar tempo. Eu tinha que fazer as coisas, tinha muita coisa para fazer, mas eu percebi que pelo menos 1 hora eu preciso estar presente com as crianças antes de dormir, né? E não é só estar na casa pensando em outras coisas, mas eu preciso realmente pensar nas crianças, focar nas crianças, né? Dar atenção para minha esposa. E às vezes a gente fica com tanta coisa que a gente esquece daquilo que é realmente importante. Mulheres, não vão cobrar dos seus maridos, tá? Se vocês forem cobrar dos seus maridos e eles olhar pra vocês assim, mas eu quero que você tenha 10 filhos. Aí tem que aceitar, né? Aí tem que aceitar. Neito, obrigado mesmo de coração por contar a sua história, tá? É uma lição de vida, né? Faz a gente refletir muito, ainda mais juntando aí o podcast da Dani com o seu, a gente vê o quanto vocês amam a Deus, a Cristo, né? E isso não tem dinheiro, não tem nada que compre, né, esse amor. E obrigado, cara, obrigado. A gente se sente um pouquinho em choque, né, Danilo? Danilo tá nos bastidores aqui, vocês não conseguem ver o rosto dele, mas a gente se sente, de uma certa forma, até egoísta, né? Até egoísta, porque a gente acaba pensando ali, de repente, em dinheiro, serviço. E a gente vê que a gente não tá aqui só para isso. Sim. Né? Igual a gente comentou, né? Cada um tem o seu ministério, mas a gente não pode deixar, né, de ser um bom pai, de ser um bom filho, né? Um bom servo, um bom amigo, um bom marido. Então é uma baita de uma lição aí para nós, viu? Também. Agradeço mesmo de coração. Obrigado, viu? Obrigado aí por esse momento. Pessoal, não deixe de compartilhar o vídeo aí. Com Deus. Tchau.